Olá, hoje eu converso com esse ícone da música brasileira que já conquistou alguns prêmios, entre eles 2 prêmios da música brasileira, além de ser uma pessoa interessantíssima. Vai ser uma ótima conversa, eu tenho certeza. Ela, entre outras coisas, já foi indicada para 2 Grammys de música latina e conversa hoje com a gente sobre vários assuntos. Açucena, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Esse é o nosso lugar de escuta e o seu lugar de fala. Então, eu queria começar perguntando para você, né, que é uma pergunta que eu faço para os nossos convidados inicialmente, que é se você tivesse que resumir algo que você queira muito que as pessoas ouçam de você, né, que você realmente gostaria que as pessoas parassem para escutar, que é um ato maior do que ouvir. Né, ouvir é uma coisa que você ouve, mas pode não entender e não perceber. O que você gostaria que os brasileiros escutassem de você? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que qualquer iniciativa que tenha a escuta ativa como um princípio, ela é muito bem-vinda, ainda mais num contexto geral que a gente está vivendo. A gente está num momento de guerras, a gente está num momento de hiperpolarização política, entre outras coisas. Isso muito insuflado por uma infância das redes sociais, porque a gente é muito... Nós fomos recém-apresentadas e apresentados às redes sociais e a gente não sabe lidar muito bem com isso tudo. É verdade. Com essa liberdade, enfim. Então, um lugar onde a gente se propõe uma fala e escuta é um princípio. Como eu gostaria que me ouvissem, é mais ou menos isso, Adriana? Como eu gostaria que me ouvissem, o que eu gostaria de dizer? Que mensagem a Açucena quer passar para o Brasil e para o mundo, né? Porque com 2 indicações para o Grammy Latino, é uma carreira que já transborda, né, das fronteiras do Brasil. Eu acho que, primeiro dizer que eu sou uma cantora, né? Como você bem disse, uma cantora, uma compositora. E eu sou do time daquelas artistas que despontam em 2015 dentro da cena musical brasileira. Não sou uma cantora popular no Brasil, eu tenho um público relativamente grande no Brasil e estamos construindo uma carreira fora do país também, o que é muito legal. Mas eu venho de uma cena onde era uma cena que a gente não podia falar quem a gente era. No sentido mais literal da palavra, eu sou uma mulher trans no Brasil, uma cantora trans no Brasil. Eu lembro que quando a minha banda, né, As Bahias e a Cozinha Mineira, hoje eu tô com carreira solo, lançando meu primeiro disco, mas quando As Bahias e a Cozinha Mineira saem na primeira Folha de São Paulo, a gente recebe uma enxurrada de falas depreciativas, horríveis, assim, a respeito da gente, sem a galera nunca ter escutado a nossa música. Então, primeiro, como cantora, eu quero ser ouvida, eu quero ser escutada e no sentido mais fundamental da linguagem que eu produzo, porque eu acho que existe uma desconfiança da linguagem produzida por pessoas trans e travestis no Brasil e no mundo por conta de um conservadorismo em torno da nossa imagem, em torno de idealizações, estereótipos feitos a respeito da gente. Então eu acho que eu não só quero, como eu preciso, enquanto uma categoria social, ser ouvida. E, Açucena, você ser uma mulher trans é determinante na sua carreira? Porque primeiro você falou sobre a música, né? Eu quero que escutem a minha música, eles não escutaram a minha música. E você colocou como um dos motivos, talvez, o fato de que você é uma mulher trans. Isso é determinante na sua carreira como cantora? Eu não acho que seja determinante. O que é determinante para mim é ser uma cantora. Uhum. E o que acontece é que a gente ainda está numa fase do grito e uma fase de reivindicação de nossos direitos civis, políticos e morais também, porque existe uma ilusão construída moralmente acerca dos nossos corpos. Não entendeu uma pessoa como eu como um território político, Sim. afetivo, e que precisa de construir desidealizações, porque assim, a travesti parece ser, ou a mulher trans parece ser o oposto da família tradicional, porque a família tradicional, se a família é um coletivo e é o símbolo também daquela propriedade privada, a mulher trans, a gente está falando de uma população que 90% dela foi empurrada para a prostituição de forma compulsória. Sim. Então, se a família é a coletividade, é o símbolo do padrão a ser seguido, a mulher trans é a solidão, o espaço público da marginalidade. Então, parecem ser 2 opostos. Então, o meu trabalho, além de tudo, eu só queria ser cantora.
Eu só queria Exato. subir num palco e expressar a minha linguagem poética, a minha linguagem crítica na poesia ou no canto ou na interpretação. E claro que por eu ser atravessada por todas essas nuances de transfobia ou de LGBTfobia que seja, eu preciso dizer quem eu sou e eu preciso ter consciência de quem eu sou no mundo, enquanto a minha arte não for ouvida apenas como arte, mas a arte de uma mulher trans, entende? Porque essa desconfiança existe. Sim, ainda que você não tenha feito essa escolha, né? Talvez você tenha feito essa escolha, mas se você não tivesse feito a escolha de se colocar como um corpo político, seria imposto a você ser um corpo político por conta Já disso. é imposto. Eu tenho conversado muito com outras pessoas. Eu tenho uma filha negra e isso foi uma coisa que uma afroantropóloga me disse, né? Sua filha é tão pequenininha, com só 3 anos, ela já é um corpo político, mesmo que ela ainda não saiba disso, porque por onde ela passa, ela incomoda, transforma, causa reflexão ou reações que acabam por transformar. Então, você acaba um pouco também sendo jogada, né, sendo imposto a você esse papel também político, né, Sucena? Quando você queria só que as pessoas ouvissem a sua arte, como é o natural, né? Sim, e tem uma questão que é interessante. Quando eu me propus, quando eu quis ser cantora, ser uma artista no Brasil, eu não imaginava que eu ia ter que encarar certos dilemas. Sim. E então é uma imposição do percurso. Me fala desses dilemas. A desconfiança que uma composição seja minha, por exemplo. Você tem, essa composição é sua mesmo. As pessoas, elas costumam consumir muito mais as desgraças das pessoas trans do que a linguagem, do que a música, por exemplo. Fora que tem uma percepção de que a música que eu produzo seja igual às músicas ou que as drag queens produzam. E eu amo a música da Pablo Vittar, da Glória Groove, só que a minha música é muito diferente dela. Amo a Lineker, que é uma cantora trans, e a Lineker é muito diferente de mim, que é muito diferente de... eu não sou do pop no Brasil, embora eu acho que existe uma circunferência que colocam todo mundo lá dentro, como se a gente produzisse só aquele tipo de linguagem. Sim. Então, há uma diversidade dentro. Óbvio, a gente é plural em todos os aspectos, até porque eu sou uma pessoa no mundo. Uma pessoa, ela jamais vai ser igual a outra, até porque artistas também buscam a sua autenticidade, sua linguagem. Então, eu acho que existe a questão que é um dos preconceitos maiores, as pessoas não escutam achando que vai escutar a mesma coisa, as pessoas pressupõem aquilo que você tem a dizer, as pessoas pressupõem aquilo que você é, né? Porque o que eu digo é o que eu sou também. Então, um line-up, por exemplo, de um festival, se tiver mais de um artista trans, possivelmente ele vai considerar que é um line-up LGBT. Então, eu já ouvi isso, assim, mas esse line-up tem 2 artistas trans, não pode. Ter um artista, uma drag queen, uma trans ou 2... Não pode, já ficou LGBT demais. Então a gente ainda passa por esse tipo de crivo que é muito ruim para as carreiras das artistas. E a gente precisa entender que a nossa pluralidade existe em todos os seus aspectos. E todos somos diferentes, isso é muito importante, que as pessoas entendam, né? Ninguém tem essa impressão digital igual a do outro, né? Então, as pessoas não enxergam isso. E é interessante você falar sobre essa imposição, porque isso é uma discussão que, de novo, dentro de um outro tema, que é o racismo, se tem discutido muito aqui no Harlem e até causado divisões aqui no Harlem onde eu moro, que é a questão do chefe de cozinha negro ter que fazer comida do sul dos Estados Unidos. E aí tem um jovem chefe de cozinha que eu entrevistei aqui, que ele abriu um restaurante francês e houve uma polêmica toda por conta disso, porque como se ele estivesse negando as suas origens sulistas, e ele justamente a fala, claro, em outro assunto, mas a fala é muito parecida do que a sua. Por que eu não posso fazer culinária francesa? Então, é uma coisa que as pessoas colocam realmente os outros, né, em boxes, né, em caixas, e é difícil quebrar essas fronteiras, né? Tem uma coisa engraçada, que eu acho que existe uma questão colocada. As Bahias enfrentou muito preconceito por sermos da MPB. Parece que as pessoas que associavam muito mais a gente a linguagens de músicas que são muito mais marginalizadas. Não tô falando que são músicas menores, porque para mim não existe música menor. Existe uma marginalização do funk no Brasil. Portanto, é muito mais interessante você atrelar uma mulher trans ao funk do que a MPB, por exemplo. Então, as Bahias, que foi uma banda que surgiu com menos textão e mais metáfora. Uhum. Ou as nossas canções não se tratavam de transgeneridade em si.
A gente só queria cantar e tocar. E eu acho que causa um certo incômodo, que é um pouco do que você está falando. Um chefe negro do sul dos Estados Unidos teria necessariamente que cozinhar a comida sulista e não a comida universal que ele quisesse. Uhum. Pessoas trans teriam que estar muito mais associadas a canções de hipersexualização ou de sexualização do que uma canção que tivesse, sei lá, um caráter mais filosófico da vida, ou uma canção romântica que seja, até porque eu sou muito romântica, eu sou uma compositora romântica, gosto de ser romântica. Inclusive, eu acho que a questão romântica não queria que fosse tão política assim para as pessoas trans, mas esse é um outro assunto sobre afeto. E que ainda assim o corpo trans é um corpo que é marginalizado nos afetos. E eu nunca aceitei isso, eu nunca aceitei muita coisa. Por isso que eu sou da MPB, me considero da MPB, acho um título lindo, esse gênero musical do Brasil, música popular brasileira, porque a música popular brasileira ela é densa, ela tem uma dimensão continental como o Brasil, ela tem uma miscigenação, seja, claro, a gente está falando de um país miscigenado, seja pela barbárie, ou pelo bem ou pelo mal, a gente é um país miscigenado, e a produção cultural que surge desse encontro de culturas é uma coisa grandiosa, que não se parece com nenhum país do mundo, e acho isso muito bonito, e não estou idealizando de onde que vem esse... A gente está num país que foi colonizado. Te entendo completamente, claro. Então... Mas são as contradições da arte, né? As contradições da beleza. A beleza é contraditória. Quem imagina que a beleza da música vem da melancolia, ou da profunda tristeza, ou das nossas vísceras, enfim. Porque nasce, né, de uma vivência. Nasce da nossa vivência. E essa vivência diversa, ela é importante também, né? Toda a diferença, ela provoca, ela traz coisas novas, né? Senão nós seríamos todos robozinhos. A famosa síntese, né? Eu lembro que eu tive um professor de narrativa que toda segunda-feira ele perguntava: o que vocês viveram nesse fim de semana? Porque ele falava vivência, 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 né? O que vocês experimentaram nesse fim de semana? E de novo, né? Porque é isso, a nossa escrita, né? Essa forma de comunicação, ela vem muito dessa vivência, e que bom que a nossa vivência é plural. Sucena, eu queria falar da sua música, óbvio. Eu queria só te perguntar se você, porque como a gente está abrindo a proposta do nosso podcast, Lugar de Escuta, é que as pessoas, mesmo que não acompanham, não estão familiarizadas com os termos, né, ou não acompanham, ou tem talvez algum preconceito por conta de desconhecimento, se você quer explicar o que é ser uma mulher trans. Mas fica à vontade, claro. A gente vai voltar para a sua música logo, porque é disso que eu quero falar, das Bahias e do seu sucesso. Uma mulher trans, primeiro a gente tem que, para entender o que é ser uma mulher trans, a gente tem que entender o que é identidade de gênero. E identidade de gênero é diferente de sexualidade. Sexualidade, ou você é gay, ou você é bissexual, ou você é lésbica, ou você é pansexual. Isso é sexualidade. Uma pessoa trans, quando você coloca a palavra trans, se refere à identidade de gênero. Então, não é sobre sexualidade. É sobre a forma com que você entende o seu corpo no mundo, diferente do gênero que te designaram. Ou seja, você nasceu com um pênis, logo você é homem. Para uma pessoa trans, isso não necessariamente é assim. Então, uma mulher trans é uma mulher que nasceu com um gênero diferente do que foi designado. Sim. E a gente está mudando também o conceito de gênero biológico. Sim. Porque nunca é só biológico, é tudo convenção social. Exato. Então, quando você olha para um pênis, chama aquilo de pênis e entende aquilo como masculino, necessariamente a gente está batizando as coisas, dando nome às coisas. Não estou dizendo que é errado ou certo, eu estou dizendo que é uma convenção e a sociedade humana se estrutura por cultura. Não é sobre certo e errado. A questão é deslegitimar outras identidades de gênero porque chamamos isso de homem ou mulher. Não, por exemplo, eu nasci com um pênis e não me entendi nunca como um homem na vida. Isso quer dizer que eu sou uma mentira, que eu sou uma anomalia do mundo? Isso quer dizer o quê? Claro que foi muito difícil, é muito difícil um processo de uma pessoa trans no mundo. Eu imagino, assim, o sofrimento que essas caixas e essas imposições de rotular, né, as pessoas cause, provavelmente desde a sua infância. E eu acho que quando a gente fala de cultura, Adriana, e de novo, não é sobre certo e errado. Eu acho que o certo e errado se pauta sobre as imposições. E aí, quando você tem imposições morais sobre o caráter de quem quer que seja. Então, para quem fuja ou para quem não se adeque à norma. Então, eu fui uma criança que eu nunca me senti
Eu nunca senti identidade na masculinidade que me atribuíram. Então, se eu ia pro futebol, eu não queria estar ali, eu queria estar com as meninas brincando. Eu queria brincar de boneca, eu gostava de me vestir com outras roupas e não podia. Eu lembro que eu sentei com a perna cruzada quando eu tinha uns 7, 8 anos e a professora me corrigiu na sala, na frente de todo mundo. Você não pode sentar como uma menina, você tem que sentar como um rapazinho, porque você é um rapaz. Aquilo foi de uma vergonha enorme pra mim E de e uma é como se... confusão, eu imagino, porque você criança não Muito consegue grande. elaborar ainda, né, esses sentimentos e como o externo te percebe, né, como os outros te percebem. E a arquitetura do meu corpo, ela já tinha buscado a natureza dos signos do feminino. Era como Uhum. eu não me forcei, eu cresci numa família tradicional brasileira com uma mãe, o pai e uma irmã. Eu sendo um filho primogênito. Uhum. Então, assim, todo o modelo de uma família tradicional estava ali. Não tive abuso sexual na infância, não fui assediada, não teve nada disso. Essas questões estão colocadas porque são questões Que eles se levantam, claro. que se levantam. Então, foi uma criança que nasceu dentro de um contexto da CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. Então, morais, eu estou dizendo, dentro de uma sociedade brasileira. Sim. Isso não me impediu de ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa trans no Brasil. Foi muito difícil, e é muito mais difícil quando você nasce nessas condições, Sim. porque você não consegue se encaixar e se entender como uma pessoa possível. Uhum. Então, eu lembro que na minha adolescência, eu não conseguia prestar atenção nas minhas aulas, eu era uma pessoa muito aérea, não conseguia me encaixar, criava mundos internos e ficava imaginando minha vida. Aí eu fui para a arte, né? Por isso que eu criava esses mundos, essas histórias dentro de mim, essas poesias dentro de mim, essa música dentro de mim. Então, eu acho que a arte foi um caminho de canalizar essa negação. Eu lembro que quando eu tenho dito em muitas entrevistas, inclusive, sobre o poder da poesia, porque quando eu vi o poema do Fernando Pessoa, eu já conhecia Fernando Pessoa, mas quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa, que eles montaram uma exposição linda sobre Fernando Pessoa, foi um espelho da própria negação que tinham me imposto, que a vida tinha me imposto. Como é um trecho, você tem? Foram 2 poesias. Primeiro eu lembro inteira, que é Mar Salgado, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. E o poeta ainda vai terminar, Adriana. Ele ainda vai terminar, porque quando ele fala quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor, o poeta está trazendo uma atenção para um ato de coragem, um ato revolucionário. Então vai doer, vai, porque quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, quantas mães choraram, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então é muita dor. Todo ato de coragem vai doer. E quem quiser passar além do bojador não vai passar da dor, vai passar além da dor. E aí ele continua: Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas foi do mar que ele espelhou os céus. Então, Ai, que olha a lindo! beleza, maravilhoso. Fernando Pessoa na sua... Que lindo, né? Imagina você ser o espelho do céu, você olhar para aquele mapa astral inteiro, né, que te gerou e você ter um espelhamento com a liberdade, com a leitura, com o caminho que você quer seguir da sua vida. E você atravessou, Açucena, você sente hoje que você atravessou esse oceano completamente? Um processo de transição é isso. Você já está no seu lugar, no seu território, firme no chão. O processo de transição é esse, se lançar. Eu não consegui não ver nenhum poema mais significativo sobre transição do que esse, assim. Maravilhoso. Que eu conheça, né? E eu lembro que a Mara Moira, né, uma escritora trans, ela falou assim: o Fernando Pessoa, grande travesti portuguesa. E o Fernando, por causa dos heterônimos, né? O Fernando Pessoa tinha uma magia, ele tem um poema chamado Eros e a Psique, que é uma coisa impressionante, assim. Esse é o segundo que você... Não, esse eu descobri depois. O segundo que eu vi na língua portuguesa foi Tabacaria, que é enorme. Mas eu lembro que um dos excertos de Tabacaria, que ele falava conheceram-me logo por quem não era. Conheceram-me logo por quem não era. E acreditei. E não desmenti. E fui vestir um paletó, e quando quis tirar o paletó, que ele chama de dominó, eu acho, quando eu quis tirar o dominó, eu já não sabia tirar o dominó, que eu também não sabia vestir. E fui me olhar no espelho e quis tirar a máscara, e a máscara já estava apegada à cara. E quando eu tirei a máscara, eu já tinha envelhecido. E eu era como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Uau!
E assim, na hora que você lê aquilo, você fica assim, eu não acredito que eu tô lendo. Conheceram-me logo por quem não era e eu não desmenti. Maravilhoso. E tão forte o que você falou, né? De não se entender como alguém possível quando você era pequena. Justamente. E me construí pela negação. Eu não me construí por quem eu não sou. Você se constrói por quem você não é. E você acredita. E como foi esse processo, esse atravessar desse oceano, assim, com a sua família, né? Como é que foi essa aceitação, né, com a família? Eu sou de uma família, como eu te disse, tradicional, né, com pai, mãe, irmã, e meu pai muito conservador. Minha mãe também, mas minha mãe muito mais aberta, muito amorosa. Minha avó também, eu tenho uma das minhas avós já é falecida, perdi ela com 12 anos, foi muito importante na minha criação também. E minha outra avó, que eu sou a mais apegada, também teve um papel muito importante na minha vida. E mãe do meu pai, inclusive. Meu pai sendo mais conservador, e meu pai, ele é um homem jovem, hoje tem 56 anos, eu tenho 35, então ele me teve com 19, eu acho. Bastante jovem, sim. Ele, ao mesmo tempo, aparenta ser muito contemporâneo, moderno, mas tem uma base muito conservadora, então foi muito difícil para ele. Porque era aquele machão mulherengo, que teve sempre relacionamento extraconjugal, mas não se podia falar a respeito, que inclusive eu sabia, né? A família sabia, e é impressionante, né? Como, para ele, eu acho que o sonho dele era que eu fosse como ele, né? E eu nunca senti identidade nisso, eu nunca. Enfim, eu lembro que meu pai me levava pro futebol, eu ficava sentada no banco e cantando às vezes Whitney Houston. Maravilhosa. Não, e essa coisa do futebol também, né? No Brasil, que você tem a Marta, por exemplo, Pois né? A é, gente ainda achar que futebol é coisa de menino, de um né? menino. E aí balé é coisa de menina. E aí a gente tem Baryshnikov, é o bailarino mais Pois é, conhecido, né, da imagina. história. Então Imagina. é tão maluco, né? Essas imposições são tão malucas que as pessoas colocam. Eu acho que é pela imposição, Adriana. É pela imposição, porque, por exemplo, se a escola tivesse uma diversidade, eu não sei como é que tá hoje, na minha época não tinha futebol para meninas. E eu tô falando coisa de 15 anos, no máximo 20 anos atrás, assim. Aqui na classe, por exemplo, de balé da minha filha, não tem um menino. Pois é. E estranha, porque por que essa diferença, né? Por que que naturalmente os meninos não querem Não é natural. Pelo dançar amor de Deus, não balé? é. Não é, obviamente, né? Não é algo natural, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, o futebol também foi algo que era algo que me conectaria com meu pai. Então, não era um lugar para mim, justamente porque não tinha menina. E nesse sentido, meu pai foi muito conservador. Ele ficou sem falar comigo 2 anos. Hoje, meu pai tem tentado muito entender. Eu acho que ele ainda tem uma certa resistência, mas muito mais proativa para a escuta. Acho que é Uhum. por causa da minha mãe, por causa da minha irmã. Minha irmã sempre me apoiou, minha irmã me maquiava, minha irmã me emprestava suas roupas, junto com meu cunhado também. Minha relação com os meus sobrinhos é excelente, assim. Então, e dentro de uma compreensão de linguagem para que eles entendam da melhor forma possível e sem protegê-los do mundo a respeito de quem eu sou também, de quem é a tia deles. Sim. Isso veio já adulta, já na idade adulta, ou na adolescência? Adriana, eu tenho memórias da minha transgeneridade desde criança, assim, desde eu ter, sei lá, ser muito pequena e. Eu digo a sua família, a aceitação, vamos dizer, da sua família, nessa Ah, não, conversa. adulta já, adulta. Porque eu transiciono com 20 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 35. Então, foi adulta e até eu transicionar foi bem difícil. Não com a minha irmã sempre foi uma pessoa muito aberta, mas com minha mãe, ela foi difícil para ela muito mais pelo meu pai do que por ela. Uhum. Hoje eu entendo isso. E 20 anos de sofrimento que poderia não existir simplesmente se não houvesse uma Poderiam convenção, não né, existir. Seria tudo mais social. fácil, seria tudo É. mais Você bonito. sabe que eu entrevistei mulheres trans no Irã, quando eu estive lá. O Irã, eles têm uma lei que é complexo também para a gente explicar também, sem preconceito contra os iranianos, né? Mas eles perseguem as pessoas LGBT e aceitam pessoas trans legalmente. Você pode reconhecer em documentos, né? Você trocar o seu nome, existe lá um processo em que isso acontece, mas elas acabam todas também, eles, indo para a prostituição, porque, embora por lei o país reconheça, a sociedade não aceita, né?
E é um sofrimento muito grande. Tem que fazer redesignação? Depende, assim, a gente pensa que é uma coisa progressista quando você ouve, mas na verdade eles impõem que a pessoa passe por 6 meses de atendimento psicológico, que é com psicólogos do governo, que vão determinar se é um caso de você tem que mudar a documentação. Olha que interessante. Não fisicamente, você muda o documento, mas não fisicamente. Mas existe também, por conta da sociedade tão fechada, uma falta de entendimento sobre essas diferenças, sobre o que você falou no início de gênero e sexualidade, né? Porque aí é uma sociedade extremamente fechada, né? Mas eu entrevistei mães bravas, corajosas, que no amor, né, pelos seus filhos, reconheceram, souberam escutar os seus filhos. Então eu vi mulheres de conchador, todas cobertas, muito religiosas, de famílias extremamente conservadoras, que acompanharam ali nessa transformação de mão dadas com os filhos. É um processo bonito de Coisa ver. linda. Coisa linda. Interessante o que você está dizendo, né? Então me parece que as religiões, não sei o que eu estou entendendo. Eu sou de origem judaica, né? Sefaradi. Na verdade, judeus Mizrahi. E o judeu Mizrahi é o judeu que a gente pode considerar ali do Maghreb e todo o Oriente Médio. Na real, é mais do Oriente Médio, aquele judeu que nunca sai do Oriente Médio. Então, ele é indígena, aquele é judeu autóctone, né? Nunca saiu dali. E o judaísmo, ele tem uma coisa muito interessante dentro dessa questão, que é a mesma. A transgeneridade, ela é muito mais aceita do que a questão da homossexualidade. Claro que o judaísmo, ele não é um texto como o cristão lê a Bíblia. O cristão lê a Bíblia olhando para a Bíblia como aquilo que está escrito é. O judeu lê a Torá olhando a Torá como um código de lei que precisa ser interpretado. Então você tem um Talmud, que é uma Torá oral, onde você tem interpretações de sábios discutindo. Claro, uma oral que foi compilada, né? Pela perseguição, teve que ser escrita. Então você tem um comentário de sábios a respeito de uma questão dada e não temos certeza se aquilo deve ser lido daquela forma ou não. Então, na questão judaica, o texto ele sempre deve ser questionado. Tem uma premissa que é 2 judeus, 3 sinagogas. A outra é sempre respondam uma questão com outra. Tem uma frase do Amos Oz que eu não lembro muito bem, mas é linda, que ele fala que nós, judeus, jamais concordaremos com uma frase que comece nós. Porque ele quis dizer da pluralidade é tão grande que nós não concordamos com... Então, por conta dessas premissas de lei, de a própria lei nos faz olhar... O homem não foi feito para a lei, mas o lei para o homem. Toda vez que o judaísmo tem que se confrontar com uma estrutura de lei que impede o seu andamento, a gente tem que negar a nossa própria lei. Então, mudar o código. A Alma Imoral, que é um texto do Newton Bonder, que tem uma peça da Clarice Nisquia, que está há 18 anos em cartaz, é sobre isso, é sobre essa beleza. Enfim, e a questão da sexualidade hoje, ela é muito estudada pelos judaísmos, são muitos judaísmos, e a questão da transgeneridade, eu tive a honra de montar o primeiro grupo LGBT de estudos judaicos na CIP, na Congregação Israelita Paulista, Que maravilha! com o apoio dos rabinos, e também para ler o texto bíblico, as fontes judaicas. E uma das coisas mais impressionantes que leva a gente a entender essas regiões do Oriente Médio e suas religiosidades com essa abertura para a questão de gênero é que a imagem e semelhança de Deus, a criação da imagem e semelhança de Deus, quando ele cria a humanidade, ele não cria um homem. A tradução diz homem, mas Deus não cria um homem. Há textos rabínicos, isso do mais ortodoxo ao mais progressista, sabe? Que Deus cria Adam, significa ser da terra. Esse ser que Deus tira da terra, a sua imagem semelhança, é um ser que os rabinos se questionam em escritos se ele tinha 2 cabeças, se ele tinha 2 faces, uma para um lado, outra para o outro, se ele tinha uma vagina em cima, um pênis embaixo, ou não tinha pênis ou vagina, porque ele não poderia ser uma natureza binária como é colocada hoje. Ou ele seria um ser andrógeno em sua natureza, ou não poderia ser outra coisa. Depois, entre Adão e o que a gente vai chamar de Adão e Eva, existe um abismo ali na própria leitura da Torá que a gente não tem consciência. E, claro, existe um uso político e moralista
da tradução do texto. As traduções, elas podem ser muito perversas e manipulatórias. Claro. E a gente fica impressionada, assim, quando a gente foi estudar com os rabinos. A gente fica assim, meu Deus, mas por que isso não é dito? Exato. Por que não se escuta aqui no nosso lugar de escuta? É isso. Era isso que eu queria trazer. Porque a gente realmente, acho que por conta desse entendimento binário que hoje as pessoas têm, né? Tudo é uma coisa ou outra, não tem complexidade, né? Acho que é muito efeito também de redes sociais. As pessoas querem entender questões complexas em 40 caracteres, né? A questão do Oriente Justamente. Médio. Essa caixa também, a própria religião, ela é uma caixa, né? Também, quando você fala, como é entre os judeus, né? Os judeus, nós judeus, como você falou, nós, né? Ou muita gente, porque eu cobri muitos países muçulmanos, as pessoas me perguntam como são os muçulmanos. Eu falo, depende de qual muçulmano você está me perguntando. Tem, É muito assim, grande. é muito grande, é muito diverso, né? Porque nós somos todos pessoas, né? Absolutamente iguais, né? Com o DNA que tem hoje biologicamente comprovado, né? Que nós somos 99% iguais, com as suas Sim, né? diferenças ali que são. Sim, Enfim, e acabou, né? sim, né? Hein, Adriana, só para complementar, o que eu acho importante disso que eu tô falando é, primeiro, entender que a espiritualidade das pessoas LGBTQIAPN+, essa nossa sopa de letrinhas, a nossa espiritualidade ela é sequestrada pelo falso argumento da moralidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualista, sempre fui uma pessoa que me conectei muito com o judaísmo. E eu lembro muito bem quando as questões da minha espiritualidade, elas começaram a ser questionadas por eu me achar, pelo meu próprio caráter, o meu próprio caráter é pecaminoso em si mesmo. Então, essa ideia de você ser um pecado ambulante, essa ideia da espiritualidade ser uma coisa tão elevada que não pode ser possível para mim. De novo, a coisa do não ser possível, né? Não Do é não ser possível. possível. Não é alguém Ser possível amada. fisicamente, não é alguém possível socialmente, não é alguém possível espiritualmente. Isso é muito chocante. Realmente um sofrimento que é inimaginável, né, para quem não passa por esse processo. Porque a gente já pressupõe que nós nos afastamos da religião e é isso que a gente quer. Não existe, a instituição nos afasta da nossa espiritualidade. E o que eu acho importante é dizer que as instituições elas têm uma tendência, religiosas principalmente, a serem aparelhadas pelos conservadores. Hoje, principalmente, né? É justamente hoje, justamente, muito bem dito. Então, e a gente tem uma tendência a se afastar. Então, conversando com os meus amigos progressistas da comunidade judaica, é falar, a gente precisa ocupar os espaços, a gente não pode deixar esses espaços vazios. Dentro da comunidade judaica de São Paulo, a gente pode dizer que 70% dos judeus não frequentam as instituições judaicas e as sinagogas, ou seja, você tem profissionais liberais, jornalistas, professores, críticos, artistas, que não estão dentro das comunidades judaicas justamente porque não se identificam com o conservadorismo imposto e com a possibilidade do ser lá dentro. Então, quando uma pessoa LGBT ela encontra outra pessoa LGBT ocupando um espaço, é óbvio que ela vai se sentir muito mais confortável e à vontade de construir um espaço que seja coletivo. Então, eu lembro da minha avó, a minha avó que não é judia, a mãe do meu pai, ela chega pra mim e fala assim, quando eu retorno pra Bahia, 2 anos sem falar com meu pai, ela me chama pelo nome Açucena, isso me provoca, inclusive, um espanto, porque minha avó me chama pelo nome de Açucena, e eu acho que até um preconceito etário da minha parte, de achar que a minha avó não assimilaria muito bem quem eu era, e eu sinto muito que teve esse preconceito etário da minha parte de me assustar com... Como assim minha avó? 70 anos me chamando de Açucena? E meu pai e minha mãe não? Então minha avó me chamou pelo nome e ainda trouxe um texto bíblico, falou assim, Assu, você lembra quando Deus pede para o profeta Samuel buscar um novo rei para Israel? E eu falei, lembro, vó, do texto bíblico eu lembro. O que Deus fala para o profeta? Ela me conta a história, né, que Samuel, o profeta, vai até a casa de Jessé e buscar um novo rei, porque o rei Saul tinha pecado contra Deus e contra a humanidade e precisava ser trocado. A gente está falando de um regime teocrático na antiga Israel, na Israel bíblica. Então Deus pede um novo rei. E o profeta vai até a casa de Jessé procurar o rei. E ele tinha muitos filhos. E Jessé apresenta os filhos mais bonitos. Então, chega os filhos com caráter, com estereótipo de rei. Chega o primeiro e Deus fala, não é esse. Chega o segundo, não é esse. Chega o terceiro, não é esse. O quarto não é esse. O quinto não é esse. E o pai achou que já tinha acabado todos os filhos. Tinha até esquecido do último. E aí Deus olha pro profeta e fala assim, você tá errando muito, Samuel. E minha avó me dizendo isso.
o estalo da conversa entre Deus e o profeta Samuel é que fala assim: Samuel, você olha para a aparência, eu não olho para a aparência, eu olho para a essência, eu olho para o coração. Aí minha avó chega e fala assim: Deus não tá vendo a roupa que você veste, o batom que você usa, isso para Deus é irrelevante. Você não entendeu isso ainda? Então entenda, você pode continuar vestindo seu vestido, colocando seu salto, se entendendo como quem você é agora para sua essência, para o seu coração, para o seu caráter. É isso que Deus está olhando. Então se você entender Deus por essa dimensão, eu não acreditava que minha avó estava me dizendo que aquilo, lindo. porque a leitura é muito simples, Adriana. A religião fala de amor. As pessoas escolhem excluir pela religião. E tem gente que escolhe ler com a leitura do amor, ler com a leitura do abraço, ler com a leitura, vem cá, tá tudo certo, chega. Que sempre me pareceu ser a mensagem religiosa, né? Não me parece nem fazer sentido qualquer outra coisa. Né? O pilar das religiosidades, o pilar é esse, o pilar é o amor, o pilar é sobre aquilo que nos faz transcender humanamente. Exato. A espiritualidade seria essa transcendência da carne. E transcende em tudo, né? Não tem gênero, não tem raça, justamente, não tem... Né? Justamente. Então, que espiritualidade é essa que coloca as pessoas em tantas caixinhas e segrega ao invés de unir? Perfeito. E de acolher, receber. Espiritualidade é isso, né? É esse acolhimento. Não é acolhimento, é aceitação. Mas é acolhimento também, né? Eu acho que envolve tudo isso, tudo que acolhe, tudo que inclui, tudo que abraça. Claro, a gente pode colocar em questões essas palavras, mas a gente está falando sobre aquilo que quer juntar, que quer que não se separa. Quando eu digo não se separa, eu não entendo que eu sou diferente de você. E eu fico muito emocionada com minha avó. Até não, hoje, lindo. assim. E essa coisa do etarismo, né, que você falou, que a gente tem discutido muito isso. Também outra questão, né, que a gente também olha para as pessoas mais velhas como se elas fossem quase incapazes, né? Pessoas que viraram crianças de novo, né? E eu lembro, essa ficha caiu já faz tempo, assim, eu estava andando na praia com a minha mãe e vi um casal de pessoas idosas e falei, ai, que bonitinho aquele casal, mãe de velhinhos. Ela falou, velhinhos, deixa eu te contar a história dela e dele, que ela conhecia toda. E aí contou que era uma história maravilhosa, ele é um alemão que veio no navio e se conheceram e ela era bailarina, sei lá de onde, enfim. Era uma história maravilhosa e foi muito esclarecedor para mim enxergar neles essa história de aventuras, de coragem, de transformação, de sair da caixinha, né? E eu passei, acho que, a olhar realmente as pessoas mais velhas com o olhar da experiência, né? Que elas trazem. Perfeito. Que é muito rica. E você falou da sua origem judaica, e foi muito bacana a gente falar sobre religião, mas a gente está num momento, como você falou no começo da sua conversa, de guerras, né? Como é que você recebeu essa notícia do massacre, do atentado terrorista em Israel? E imagino que, por você ser também uma pessoa tão espiritualizada, tenha mexido com você também. Profundamente. Eu não tenho, inclusive, me posicionado nas redes sociais como a palavra da vez, e acho que qualquer posicionamento da minha parte, inclusive, seria ou inútil, ou me colocaria em uma caixinha que eu não estou afim de ser colocada. A gente está num período muito difícil de polarização e me parece onde as pessoas não estão afim de ouvir, as pessoas não estão afim de ler. Eu acho que não é só de ouvir, de ler, é de trocar. Ouvir é sobre isso, né? Ouvir, escuta é sobre isso, é sobre trocar. Escuta é sobre isso, é sobre parar, observar e absorver algo que não tinha dentro de você ainda. Assim que a gente aprende, né? E o que está colocado, pressuposto já é a reatividade. Uhum. Eu não vou me expor nas redes sociais quando eu entendo isso como uma questão muito mais complexa do que aquilo que está colocada, como bandeirinha de Israel, bandeirinha da Palestina. Eu não vou colocar as bandeirinhas ali dentro de uma questão que, inclusive, me dói muito. Eu não quis nem fazer vídeo cantando sobre essa questão que me pediram. É uma questão ainda muito difícil para mim discutir. Primeiro, do lugar de onde eu venho e do lugar de onde eu sou cobrada como anjudia. Sim. Que eu tenho a minha militância. Imagina, eu fiz uma faculdade de história, tenho a minha relação com as minhas militâncias, com a esquerda, com a luta contra o autoritarismo. Então, para mim, é uma questão que dói, Adriana. Primeiro porque eu defendo a criação dos dois estados. Uhum. Eu acho que o sionismo não é simplesmente como a esquerda coloca. O caráter do sionismo hoje ele é colonialista, mas a gente não pode
chamar o sionismo apenas como colonialista por conta de uma ação, de um processo histórico, claro, que foi real, que é o processo histórico de Israel. Ele se demonstrou colonialista, até porque a gente está falando de um Estado nacional moderno, e o caráter dos Estados nacionais modernos, eles são colonialistas. Essa crítica, ela se abrange muito mais para um caráter da hegemonia do Estado-nação enquanto conceito, instituição global. Então, o Estado de Israel não seria diferente colonialista, até porque ele é um Estado nacional moderno, assim como o palestino não seria diferente colonialista, como no Estado nacional moderno. A gente está falando, óbvio, que essa questão, isso não é um salvo-conduto para os crimes de guerra cometidos pelo Estado de Israel. Inclusive, eu condeno, eu estou extremamente triste com tudo que está acontecendo, chamo de genocídio, chamo de apartheid, e nem por isso eu considero o Hamas como um veículo de resistência, e eu condeno também. Então, porque tem né? parte que tenha colocado o Hamas como lugar de resistência, não é um lugar de resistência. Para mim, foi uma das coisas mais tristes que aconteceu ali e dentro desse contexto da guerra. Então, as complexidades, elas são múltiplas, porque quando você olha para Israel, você está falando de um país que foi construído por refugiados. Então, foi muita dor e massacres e genocídios se realizaram para que Israel nascesse como um produto da autodeterminação judaica no mundo. Então, a gente está falando de um processo... E, claro, a ideia primeiro da Europa, porque os judeus mais perseguidos eram os judeus europeus, principalmente os judeus ashkenazim, que são judeus do leste europeu e Europa Central, onde muitos pogroms aconteciam e massacres e genocídios há séculos. A gente está falando de séculos de perseguição judaica, fora a Inquisição, que depois desemboca em Portugal e Espanha a partir de 1500, que expulsa judeus completamente do território ibérico. A maior comunidade judaica do mundo ficava em Espanha. A maior comunidade, a mais próspera, a que tinha uma relação com a ciências, com a tecnologia da época. Os judeus são expulsos de Portugal, inclusive não existe nordestino de família antiga que não seja descendente de judeu, por conta da... que é uma outra questão. É uma história incrível, pouco falada no Brasil. Pouco falada no Brasil. Então, quando a gente vai para a história judaica na Europa, é uma história extremamente perversa. É triste por conta da perseguição aos judeus. Israel, claro, vai combinar no Holocausto, que é a grande questão que, inclusive, legitima a criação do Estado de Israel em 1948. Só que tem uma outra coisa, Adriana, que a gente não coloca, é que após a criação do Estado de Israel, hoje, a maioria da população israelense, ela não é ashkenazi, ela não são de judeus que vieram do leste europeu. Os judeus do leste europeu e Europa Central, eles foram para os Estados Unidos, eles vieram para o Brasil, eles povoaram outros territórios que não Israel. Hoje, a minoria da comunidade judaica de Israel é ashkenazi. A maior parte da população israelense hoje, ela é mizrahi, que são judeus que nunca saíram do Oriente Médio. Esses judeus, eles foram expulsos de suas casas, de seus comércios, de suas escolas, de suas faculdades, após a criação do Estado de Israel, e o único país que aceitou esses judeus foram o Estado de Israel. Olha a complexidade onde a gente está chegando. Pois é. O judeu mizrahi, ele não olha para o palestino apenas como um palestino. Ele olha para o palestino como o árabe que me expulsou da minha casa. Porque o judeu da Síria, ele não queria sair da Síria, o judeu do Iêmen não queria sair do Iêmen, o judeu, sei lá, do Iraque estava no Iraque há muito tempo, há milênios também. Então você está falando de comunidades milenares judaicas que são espalhadas pelo Oriente Médio, que você não sabe dizer quem criou o falafel ou quem criou o baba ganoush, porque são povos tão dali que já consomem o que a gente chama de pão sírio, que é o pão do Oriente Médio. Então, quando a gente olha para Israel majoritariamente é um país do Oriente Médio, principalmente por essa configuração depois de 1948. Então, assim, é muito improvável que um Estado com tantas essas dores, não seja um Estado tão violento e tão violentamente armado. Isso eu não estou colocando também como um salvo-conduto. Eu estou trazendo para a gente compreender muito mais friamente, inclusive, o uso histórico de uma direita e de um governo genocida, como é o atual governo do Benjamin Netanyahu, que está praticamente há 14 anos no poder e não larga o osso, inclusive com esse argumento de segurança pública, né? De segurança nacional. Então, assim, é uma complexão. Eu estou falando como judia, então eu não estou falando como uma pessoa palestina. Você está no seu lugar de voz. Sim, justamente. E me parece que você escuta, né, o lado palestino também. Não, né? Para mim é indefensável, Adriana, é indefensável o que está acontecendo em Israel, é indefensável 75 anos, inclusive, de colonização, e como o território de Israel, ele aumenta dentro de um processo que não foi nem acordado pela ONU. Então a gente está falando de algo muito complexo, muito difícil. E que você falou, assim, é uma parte pequena, que essa configuração, né, de onde vieram os judeus que hoje estão
estão em Israel, mas isso envolve não só a questão religiosa, mas Geopolítica global. geopolítica global, porque você tem um monte de outros atores Interesses, sabe? interesses que estão ali e dos quais a população acaba sendo vítima dos dois lados, né? E quando você fala isso, esse pensamento binário, que eu acho que é a pior coisa que aconteceu, talvez o pior efeito, o maior mal das nossas novas formas de comunicação hoje, né? Que é essa tentativa de tudo é isso, é aquilo. Se você diz isso, você é de esquerda. Se você diz aquilo, você é de direita. Se você criticar o governo de Israel, é porque você defende o Hamas. Se criticar o Hamas, é porque você defende Israel. E as coisas são muito mais complexas e me parece que as pessoas não estão dispostas a escutar, de fato. Por isso, esse nosso espaço de escuta. E era exatamente o que eu queria trazer. E eu vou precisar fazer outro programa, outro episódio com a Sucena, porque a gente não falou da música. Sim, estamos chegando ao fim, né? Sem problemas. Eu acho que o mais importante está sendo colocado aqui. Inclusive, eu queria dizer, Adriana, que essas questões, inclusive, são colocadas para que a gente discuta e que a nossa conversa gere síntese. Eu não estou trazendo aqui afirmações como se eu fosse dona da verdade. São colocações de entendimento de mundo e como eu entendo essas questões no mundo. Considerações e visões. E é por isso que é tão importante que todos os espaços sejam plurais, porque fatalmente, né, um espaço que não é plural, ele não traz visões diferentes que acabam fomentando, né, algo muito mais próximo da realidade do que esse, como você falou, a bandeirinha de Israel ou a bandeirinha da Palestina numa rede social, né? As questões são mais complexas e nós somos muito complexos, né, como seres humanos. E é triste, né? Acho que, como resultado disso, e algo também para refletir, Açucena, que você falou, eu me calo, né? Eu não quis nem me posicionar porque iam me colocar numa caixinha na qual eu não queria ser colocada. Eu não quero ser colocada. E eu mesmo, como jornalista, já tendo estado em Israel, nos territórios palestinos, inclusive em Gaza, eu também me retirei porque é tão complexo que não vale a pena você entrar, né, nessa guerra de narrativas, né? Guerra de narrativas, sim. Só vale a pena entrar se as outras pessoas estiverem dispostas a escutar de verdade. E isso é uma coisa que eu venho questionada, porque também essa retirada, né, essa indisposição para escuta faz com que pessoas que têm uma profundidade, né, nos vários temas se retirem e acaba as vozes superficiais, né, que acabam fazendo o ruído. Então a gente precisa de mais lugares de escuta para que as pessoas ouçam gente como você. Não, muito boa a sua fala, muito, muito boa a sua finalização. Eu acho que isso define o lugar de escuta, né, e lugar de fala, né, porque é esse pressuposto. É isso que eu queria. A Açucena, ela é o resumo que abarca tudo o que eu queria como lugar de escuta. Muito obrigada pelo convite, de verdade, Adriana. Se você tiver tempo, eu queria realmente fazer outro episódio com você para falar fazer, exclusivamente claro. da sua música. Vamos fazer. A gente vai ter tempo para isso, com certeza. E foi um prazer conversar contigo e poder participar e soltar, acho que começar a elaborar essas questões dentro de um espaço possível. Como a gente falou disso, possível, ser possível. Açucena, você cantaria, assim, o seu trechinho, sei lá, preferido das suas músicas? Eu queria terminar te ouvindo. Eu acho que eu vou colocar uma das canções que tem um pouco mais de relação com o que a gente está falando. Que ela tem um refrão meio onomatopeico, assim. Com quem cá com quem? Elétrica me pus no mundo pra acender o fundo que chamavam de poço, orifício apertado, imundo. E eu comprimindo no peito a explosão de um gemido oriundo de um gozo acuado no escuro, escondido num canto fecundo. Com quem, catum, quem cá com quem? Com quem, catum, quem cá com quem? Ela é uma canção mais provocativa. Ah, que lindo! E que voz! Ela é uma canção mais provocativa e acho que ela é legal, o nome dela se chama Florescente. E, enfim, meu disco é Lusco Fusca, é um disco sobre transição, é um disco sobre uma voz de uma cantora querendo só expor seu ponto de vista no mundo e sua existência no mundo. Sua existência com cor.
E que voz transcendental. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo espaço, viu? E até logo. Obrigada, Sucena. Parabéns. Muita admiração por você, de verdade. Obrigada.